Aqui em Marcos, no capítulo 5, versículo 36, está escrito assim: Não temas, crê somente, disse Jesus. Olha as palavras do Senhor Jesus Cristo. Não temas, crê somente. Hoje eu quero falar a respeito de uma fé simples. Nós simplesmente acreditarmos naquilo que está escrito na palavra de Deus. Muitas pessoas acham muito difícil ter fé. Muitas pessoas chegam até mim e falam: Mas pastor Eder, eu tenho uma dificuldade muito grande em crer, em ter fé. E as pessoas elas ficam mistificando a fé como se a fé fosse algo sobrenatural, como se a fé fosse algo é, muito difícil de ser alcançada. Ora, o próprio Senhor Jesus Cristo, que afirmou aqui, que nos orientou: não temas, crê somente, ele jamais nos daria uma ordem de fazermos alguma coisa se nós não tivéssemos capacidade de fazer aquilo que Deus está nos pedindo, que Deus está nos ordenando. Se Jesus ele fala para crermos somente, então é porque é perfeitamente possível a cada um de nós acreditarmos. Mas por que ele acrescentou essa palavra somente? Por que Jesus Cristo ele não falou, não temas, crê? Por que ele acrescentou a palavra somente? Crê somente, porque nós costumamos misturar com a nossa fé uma série de questionamentos, uma série de filosofias, complicando cada vez mais o nosso próprio raciocínio, complicando cada vez mais a nossa visão a respeito do Evangelho. Quando eu falo filosofando a respeito da própria palavra de Deus, a respeito do próprio Evangelho, não estou falando naquele sentido positivo, onde nós temos mesmo que filosofar, nós temos que percorrer as Escrituras Sagradas, adquirindo o entendimento correto pelo Espírito Santo daquilo que a palavra de Deus está nos transmitindo. Esse tipo de filosofia é sadia, mas quando eu falo ficar filosofando a respeito da palavra de Deus, sabe, são aqueles questionamentos que nós mesmos fazemos com relação a nós, diante da palavra de Deus, quando ela está tão clara para nós, mas nós ficamos complicando-a, nós ficamos fazendo um emaranhado de pensamentos, criando um emaranhado de pensamentos que acaba resultando numa completa incredulidade na nossa vida. Por exemplo, a palavra de Deus, se ela fala alguma coisa para você, diante de uma necessidade, você simplesmente tem que crer daquilo que está sendo dito para você segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus tem recursos para todas as nossas necessidades. Diante de uma provisão financeira, está ali escrito no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Crê somente na palavra do Senhor. Não queira entender como a sua situação financeira será resolvida. Simplesmente creia na palavra do Senhor. Como a sua situação financeira será resolvida, isso cabe a Deus. A você cabe a fé, mas a Deus cabe a provisão, a Deus cabe o milagre. Crê somente. Não temas diante das dificuldades que você está passando. Não temas diante das tribulações da vida. Não tema diante das tempestades da vida. Crê somente, creia na palavra de Deus. A palavra de Deus tem recursos infinitos para cada um de nós. E tudo que Jesus nos pede é que nós venhamos crer. Crê somente. O caminho da salvação, o caminho da vida eterna já está pronto, já foi pavimentado há 2000 anos atrás por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não precisamos criar nada que venha dar consistência à nossa fé. Nossa fé tem que ser baseada naquilo que já foi criado, que já nos foi, melhor até dizendo, já nos foi trazido por Jesus Cristo, que é a sua própria palavra, os seus próprios ensinamentos. Por que será que Jesus acrescentou essa palavra somente, depois que ele falou, não temas, crê somente? Exatamente por causa disso que eu estou falando para vocês, que nós costumamos complicar a palavra de Deus. Ficamos fazendo uma série de perguntas que acabam gerando incredulidade no nosso coração, acaba fazendo com que nós venhamos duvidar da palavra de Deus. Você caiu em pecado, você pecou, todos nós somos pecadores, somos suscetíveis de cair em pecado. Mas a palavra de Deus promete que nós temos um advogado fiel e justo para nos perdoar os pecados, está escrito lá em 1 João. Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Aí você vai ficar filosofando, aí você vai ficar criando porquês e porquês. Mas por que será que Deus me perdoaria? Pequei gravemente, o meu pecado é muito sério. Não fica filosofando inutilmente, não fica com esses questionamentos inúteis. Recorra diretamente àquilo que a palavra de Deus está te transmitindo.
Ele é teu advogado, justo e fiel para vos perdoar os seus pecados. Está escrito na palavra de Deus: aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas aquele que os confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus, ele é misericordioso. Tudo que você tem que fazer é cumprir a palavra de Deus, recorrer à palavra de Deus, crer somente na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus, creia somente, não temas, crê somente. É isso que você tem que fazer. Não fica filosofando, não fica criando uma série de porquês, uma série de questionamentos na sua cabeça. Assim você nunca adquirirá a fé perfeita. Assim você nunca alcançará uma fé sólida no seu coração, no seu espírito. A maioria das pessoas acham muito difícil crer, acham muito difícil ter fé. Quando se fala em fé para a vida das pessoas, elas abrem os olhos desse tamanho e falam: mas como? Isso é impossível, muito difícil. Eu gostaria até mesmo de acreditar, eu gostaria de crer. Mas crer é simples. Crer é simplesmente tomar a palavra de Deus do jeito que está escrito, do jeito que Deus está falando para você. Tomar como verdade. Ou será que Deus, ele é um mentiroso? Ou será que Deus não é digno de ser considerado uma pessoa de um grande e puro caráter? Será que nosso Senhor Jesus Cristo não é confiável? Será que Jesus, ele nos engana? Será que Deus, ele veio para nos enganar? Eu acho que não, né? E logicamente que não. Então, não importa o tipo de situação que você se encontra. Não importa o tipo de pecado que você tenha cometido. Não importa em quantos erros você tenha caído. Está na hora de você renovar a sua vida através da palavra de Deus. Diante de toda situação, diante de todo problema que você se enfiou, diante de toda transgressão que você tem cometido, diante de tantos atos errados, nós somos suscetíveis de cometer atos errados na nossa vida. Nós podemos sair desse tipo de vida para uma nova vida, se tão somente crermos na palavra do Senhor Deus. Porque dentro da palavra dele, ele promete, e nós podemos encontrar seguramente cura, nós podemos encontrar perdão para os nossos pecados, nós podemos encontrar esperança, fé renovada, que é simplesmente crermos na palavra de Deus. Nós encontramos a vida eterna, nós encontramos a salvação, nós encontramos uma vida plena do Espírito Santo, nós encontramos o poder para uma mudança de caráter. Tudo nós encontramos dentro da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas o que nós temos que fazer, a nossa atitude, a reação que Deus espera de cada um de nós com relação à sua própria palavra, é que nós venhamos simplesmente crer. Por isso que Jesus falou: não temas, crê somente. A situação pode estar crítica, mas crê somente. Quando Jesus disse essa palavra, ele se referiu a uma situação de morte. No que diz respeito, se você ler o contexto dessa palavra aqui, essa passagem, ele estava falando a respeito de uma situação de morte na casa de Jairo, um dos principais da sinagoga, um dos líderes do templo judaico naquela época, que tinha uma filha que estava muito doente, e ele recorreu a Jesus: Senhor, vá até em casa, impõe tuas mãos sobre minha filha, porque minha filha está morrendo. E durante o percurso, chega alguns companheiros seus da sinagoga, lá do templo, e falam: olha, não incomodes mais Jesus, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu, já era, acabou. Você imagina o desespero daquele pai? E Jesus olha para ele e fala: não temas, crê somente. Ou seja, apesar de uma situação parecer irreversível para você, apesar dessa situação ser totalmente calamitosa na sua vida, crê somente. Vamos crer somente. Vamos simplesmente acreditar em Deus. Deus tem meios que nós desconhecemos de trazer consolo, de trazer força, de mudar a situação, se assim ele achar que deve ser mudada a situação. Mas ele nunca deixa de responder àquele que crê, que tem um coração simples, de simplesmente crer na sua palavra. Deus nunca deixa a nossa fé vaga, Deus nunca joga a nossa fé no lixo. Deus nunca ignora um coração que recorre a ele. Pensa nisso. Por isso que Jesus falou: não temas, crê somente. Jesus estava falando tudo que você tem que fazer, Jairo, diante dessa situação de morte na sua casa. É simplesmente crer, é simplesmente acreditar em mim. Crê somente, Jairo.
Não dê atenção às palavras ruins, negativas das pessoas. É isso que Jesus estava querendo dizer. Não fique focado no problema. Creia somente. Foque a tua visão em Deus. É isso que Jesus estava querendo dizer para Jairo e é o que ele está querendo dizer para você e para mim. Não temas. Crê somente. Para de inventar moda. Simplesmente crê. Se a palavra de Deus foi clara com você, se a palavra de Deus está falando algo para você, aceite a palavra de Deus do jeito que está, do jeito que é. Isso é fé. Fé não é algo que você fica esperando de uma forma sobrenatural. Fé é simplesmente aceitar a palavra de Deus. Aceitá-la em seu coração. Deus disse isso, eu vou aceitar no meu coração, ainda que as circunstâncias mostrem o contrário. Ainda que meus olhos não enxerguem solução. Eu vou ficar com o que a palavra de Deus está me dizendo aqui. Não sei como Deus vai fazer, isso cabe a Ele. A mim cabe a fé, a mim cabe acreditar, a você cabe acreditar, a você cabe a fé. A você não cabe questionar como Deus fará as coisas. Ele fará do modo dele, ele fará segundo o poder dele, a eficácia dele, porque nosso Deus é um Deus poderoso. Simplesmente guarde no seu coração. Como Deus vai fazer eu não sei, mas eu vou guardar no meu coração a palavra dele. Creia somente, não temas circunstância nenhuma. Creia somente e verás a glória de Deus. Não é essa a promessa do Senhor Jesus? Então somente creia e verás a glória de Deus. Então não temas, crê somente. Esse é o caminho da fé. Tome a palavra de Deus do jeito que é. Isso vai gerar uma grande paz de espírito no seu coração. O remédio para toda ansiedade. O remédio para toda depressão. O remédio para toda aflição de espírito se encontra numa fé simples na palavra do Senhor Jesus Cristo. Como eu havia falado aqui antes, na palavra de Deus há tudo que você precisa para todas as tuas necessidades. Não temas, crê somente.